Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, né? Vamos para mais uma aula da Escola Dominical. Hoje a aula de lição número 4, né? Lembrando os irmãos que estudem a revista em casa, tá bom? Porque o tempo aqui é curto, então os professores vão resumir a aula, né? Então os irmãos estudem a aula em casa, para no domingo estar tirando alguma dúvida, caso os irmãos tenham. Amém? Vamos para a leitura? Hoje é dia 26 de abril de 2020, lição de número 4, né? Tem como título, Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. O texto áureo, faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, 4. A verdade aplicada, para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Os objetivos da lição são compreender os anseios de Davi, apresentar características dos caminhos do Senhor e destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. O texto de referência para os irmãos que não têm a revista, ele se encontra em Salmo 25, o verso 1, 2, 5, 12, 13, 14 e 15. Estaremos fazendo a leitura. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Aleluia, louvado seja Deus. Salmo maravilhoso, irmãos. Fazer uma breve oração e estarei entregando hoje para a professora irmã Thaís. Amém? Os irmãos podem orar comigo. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Senhor, neste momento, apresento a Ti, ó Pai, a irmã Thaís, estará ministrando a Sua palavra, ó Deus. Pai amado, ao mesmo tempo eu peço, Senhor, para que o Senhor desperte o desejo em Seu povo, ó Deus, de estar aprendendo a Sua palavra, buscando conhecimento, ó Deus, e que o Espírito do Senhor os conduza a fazer a Sua vontade. Dessa forma, ó Pai, não fica só no conhecimento, mas na prática do Seu Evangelho. E é dessa forma que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmã Thaís. Pai do Senhor, para os irmãos, para as irmãs, todos que estão aqui conosco nessa manhã, na Escola Bíblica Dominical. Como nosso irmão já disse, é a lição 4, dia 26 de abril. Nós vamos estar estudando um tema muito importante, que é relevante nos Salmos, né? Buscando conhecer os caminhos do Senhor. O salmista Davi, aqui no Salmo 25, ele declara algo muito importante que serve para mim e para a sua vida. Dando início aqui na introdução, diz assim, Salmo 25, o salmista expressa não apenas um pedido de perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus, né? Então vai trazer vários conhecimentos, vários ensinamentos para nossas vidas nesses dias. No tópico 1, o Salmo 25, ele é um salmo acróstico e é a oração de Davi. O que é um salmo acróstico? É um salmo que começa com a letra diferente do hebraico, do alfabeto hebraico.
né? Que serve para o quê? Naquele tempo, para memorizar, servia para memorizar os salmos, que é poema, né? E aqui também, outro aspecto, que era a oração de Davi, ele também fazia oração e meditação. O que quer dizer? Ele buscava o Senhor e ao mesmo tempo ele meditava nos atributos de Deus, para que ele guardasse, gravasse, refletisse o que Deus é para ele, né? Para o salmista Davi. No 1:1 diz assim, a oração de Davi. E então, como eu já disse, é uma oração intercalada com meditação. Ele diz assim, não me deixes confundido, ele pede no Salmo 25 ao Senhor, falando, Senhor, não me deixes confundido, faz-me saber os teus caminhos. Ele declarava dessa maneira e clamava, Senhor, perdoa os meus pecados, olha para a minha aflição. E ao mesmo tempo ele falava assim, Senhor, olha também para os meus inimigos. Ele deixava bem claro, pedindo ao Senhor essa situação. E eu acho muito importante, abrindo um parênteses, ele declarava, ele falava assim, meu Deus, todos nós quando nós vamos orar, achamos assim, Deus sabe de todas as coisas. É verdade, Deus sabe de todas as coisas. Mas o salmista Davi, ele queria declarar ao Senhor, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor é aquele que me guia, não me deixa confundido. Guarda a minha alma. No verso 4 do Salmo 25, ele fala assim, Senhor, faze-me conhecer os teus caminhos e as tuas veredas. O que é vereda? Ele pedia para o Senhor o quê? Um direcionamento, um caminho, um rumo para o Senhor, não deixar ele confundido. Sempre meditando nos atributos e na providência do Senhor. Quando nós oramos, irmãos, meditando nos atributos de Deus, nós geramos o que em nós? Fé, né? Aumentamos a nossa fé. Por isso que é muito importante nós conhecermos o caminho do Senhor. Como o título disse, buscando. A palavra buscar vem do verbo buscar. O que é? Examinar, pesquisar, procurar. Eu e você precisamos o quê? Sempre estar examinando, pesquisando, procurando, conhecer. O que é conhecer? Provar. Procurando provar o quê? A palavra de Deus. Porque somente falar, ler é fácil, mas nós temos que provar. O salmista Davi sempre fala, provar de ver. Vede que o Senhor é o quê? Bom, né? Então, todos nós precisamos ter o quê? Um relacionamento com Deus. Deus não quer que eu e você tenham uma vida superficial no relacionamento. Nós precisamos o quê? Habitar no esconderijo do Senhor. Não ser somente um visitante, só quando eu preciso. Não, nós temos o quê? Habitar, porque aquele que habita, não visita, habita, é ficar confiando e coberto, né, diante do Senhor. Tópico 1:2 diz assim, Senhor, não me deixes confundido. Então o salmista Davi, ele sempre declarava assim ao Senhor, Senhor, guia-me, como eu falei das veredas, dá um rumo, dá uma direção. Por quê? Porque ele era uma pessoa que vencia, lutava, né, as batalhas do Senhor, e ele também tinha muitos inimigos. Os irmãos conhecem a história de Davi, sabe que ele enfrentou o urso, que enfrentou o leão, que enfrentou Golias, que enfrentou Saul, e também o próprio filho. O próprio filho dele se levantou contra ele querendo reinar. Então ele tinha muitos opositores. E ele sabe que os opositores são mestres nos seus propósitos. Irmãos, uma coisa que nós não devemos subestimar o inimigo, não devemos subestimar as coisas que o inimigo faz e que ele planeja contra as nossas vidas. Ele é fraquinho. Não. Todo o poder, com certeza, nós sabemos que é o Senhor que tem todo o poder. Mas todos nós também precisamos o quê? Pedir ao Senhor, Senhor, me guarda das perseguições, das traições, né? Porque eles falam assim, os ímpios, na sua cama, tramam o mal para de dia executar. O salmista Davi sempre falava isso. Então,
cada dia nós somos surpreendidos. E o salmista Davi sabia disso, que ele era surpreendido por várias oposições e sabia que o inimigo é feroz. E se ele não confiasse e descansasse em Deus, ele seria derrotado. Seria derrotado. Tópico 1:3 diz assim: perdoa os meus pecados. Todos nós conhecemos a história de Davi, o que ele passou, né? O adultério, aquela situação. E ele pede perdão e fala: Senhor, não lembre dos pecados da minha mocidade, né? Olhando assim, você pensa assim, nossa, Deus quer que Deus esquece, né? Por quê? Ele pedia, ele confiava o quê? Na misericórdia do Senhor e na benignidade, porque ele fala, se ele sabia que o Senhor é misericordioso e bondoso, e muitas vezes fala assim, quer cair na mão de quem? Na mão do homem ou na mão do Senhor? Ou dos seus inimigos? Eu quero estar na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque os nossos inimigos, Ele nunca vai ter misericórdia de nós, Ele quis dizer, deixar bem claro. Então, aqui nessa lição fala o quê? Nós sabemos, irmãos, que quantas famílias foram destruídas por causa do adultério, trazendo o quê? Consequências nefastas aos filhos. E o que o Senhor Jesus, Ele ensina bem claro lá, né, levando para o Novo Testamento, que se possível, né, perdoar, mas se não tiver perdão, né, as consequências nós sabemos que é grande na família. Davi, que ele se baseava no quê? Na misericórdia, benignidade do Senhor, por isso que ele suplica o perdão do Senhor, né, no verso 6, 8, que fala sobre isso. Então, verdadeiramente, irmãos, nós carecemos que Deus nos trate com graça e misericórdia. Então, eu te encorajo a sempre nas suas orações, nós conhecemos, né, a oração do Pai Nosso, Pai, perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos inimigos. Então, temos que perdoar, né, e pedir perdão sempre, sempre em nossas vidas. E o salmista Davi conhecia isso de Deus, né? E no tópico 2 diz assim, o desejo e reconhecimento do salmista. Ele sabia, ele declarava assim, Senhor, faze-me saber os teus caminhos. O que o salmista sabia? Ele sabia da fragilidade e da limitação que ele tinha em discernir entre o bom e o mal, o bem e o mal, né? Portanto, ele se coloca como? Na dependência de Deus. Então, no Salmo 25:4, ele fala, Senhor, faze-me conhecer, me dá discernimento, né? Como nós usamos essa palavra constantemente. Porque se eu e você, irmãos, não depende do Senhor, nós não conhecemos o futuro, porque lá na frente o Senhor conhece o meu e o seu futuro, né? Então, quando nós colocamos, Senhor, eu sou frágil, faze-me conhecer os teus caminhos, né? E nessa lição ele fala assim, que nós viemos despertar para valorizarmos e priorizarmos conhecer o caminho do Senhor, a sua vontade, a sua direção e o seu propósito. Porque com certeza o Senhor sempre, na sua palavra, deixou bem claro que Ele tem pensamentos de paz, de bem, de coisas boas para mim e para você. Nós temos que sempre manter a nossa vida em oração e meditando na palavra do Senhor e andando em espírito, né? Andando em espírito. 2:1 diz assim, a vontade de ser guiado pelo Senhor. Uma coisa que ele deixava bem claro, Senhor, guia-me na tua verdade e me ensina. Então ele tinha essa confiança, ele sabia que tinha certeza e confiabilidade, estabelecimento de fidelidade. Então quando o Senhor guiava, ele sabia que o Senhor ia ensinar coisas boas para ele e ia direcionar. Aqui na lição tem uma palavra em Provérbios 3:3 que diz assim, não te desamparem a benignidade, a fidelidade, atas no teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. Porque quando nós guardamos a palavra no coração do Senhor, do Senhor nas nossas vidas, nós o quê? Andamos em fidelidade ao Senhor e ao próximo, né, irmãos? Porque é caráter, nós mudamos, cada dia mais melhoramos o nosso caráter quando nos aplicamos o quê? A palavra de Deus no nosso coração. 2:2 diz assim, o desejo de ter intimidade com Deus é o que o Senhor tem clamado ao mundo. Aumentar a nossa intimidade com Deus. Davi declara assim, o segredo do Senhor
é para os que o temem. Olha que coisa boa e importante, irmãos. Pedir, saber que o Senhor é aquele que se revela e revela os seus segredos. Lembra lá em Jeremias 33:3, diz o quê? Clama a mim, o Senhor fala, responder-te-ei e anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e firmes que você o quê? Não sabe. Verdade, não sabe. Então esse tem que ser o nosso anseio, de buscar o quê? Intimidade com o Senhor. Irmãos, o homem natural, ele não pode conhecer as coisas do Espírito. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, 14, diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o Senhor nos chama a andar o quê? Que nós já falamos, em espírito. O homem natural, ele nunca vai entender as coisas do Espírito. Por quê? Porque se discerne espiritualmente. E como que nós vamos melhorar cada dia mais? É o quê? Em oração, na palavra, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Por isso que cada dia mais tem clamado o quê? Conhecer a palavra de Deus. Infelizmente, nem todos os irmãos que se declaram cristãos desfrutam e anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor, né? Fica superficial. Então, o salmista registra que Deus proporciona um relacionamento mais íntimo com os que o reverenciam e lhes ensinam. Então, o Senhor vai ensinar quem quer. Você quer? Eu quero. O Senhor está pronto, irmãos. Está pronto. Ele fala, vinde a mim. Nós que devemos ir ao Senhor e clamar por querer aprender com o Senhor. E aqui diz assim, no tópico 2:3, o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Aqui o salmista, ele fala assim, tu és o Deus da minha salvação, no Salmo 25:5. Ele declarava ali, ele tinha plena consciência que o Senhor ia protegê-lo, livrá-lo dos laços dos seus inimigos. Aqui não está falando da salvação, né? De salvação que nós temos em Cristo Jesus. Aqui ele tinha essa salvação que ele declara é a salvação de livramento dos inimigos. Ele fala no finalzinho, ele fala assim: pois ele tirará os meus pés da rede, porque ele sabia que o inimigo, ele não sabia o que poderia o inimigo preparar. Então ele fala: Senhor, me livra da rede. E quantos livramentos, irmãos, eu e você tem, né? Na nossa vida, nós vemos testemunho. Quantos irmãos já subiram aqui e falaram: irmão, olha, eu ia acontecer isso, o carro ia tombar, mas Deus fez isso, fez aquilo. Eu já passei por isso. Eu falo aqui, vou falar rapidinho. Uma vez eu ia trabalhar, eu perdi o horário do meu trabalho, eu fiquei muito preocupada, acordei atrasada e cheguei atrasada na empresa. Eu cheguei lá e falei assim: nossa, e tinha uma amiga minha que morava perto de casa, e ela falou assim: Thaís, se você saísse no horário, eu fui roubada, e tinha um ladrão na rua, no horário que a gente sai, roubando todo mundo que passava, no horário que a gente sai, eu também fui roubada. E eu, irmãos, eu já servia ao Senhor. Eu acordei atrasada e saí atrasada. Quando ela me contou isso, eu falei: grande foi o livramento. Deus me guardou, Deus me livrou. Eu sabia que tinha uma rede lá na frente? Não, mas o Senhor sabia. Aleluia, glória a Jesus. Vamos lá, irmãos. Conhecendo os caminhos do Senhor, tópico 3. Diz assim, na atualidade, irmãos, há muita ênfase, sabe no quê? Em conquistas pessoais. Restrita somente à vida, prosperidade financeira, soluções imediatas, fama. Quantos querem ser famosos, querem ter fama, né? Só que usa o Senhor como quê? Um garçom. Infelizmente, como um garçom. E ele não é um garçom, ele é o nosso Senhor. Ele é Senhor. Então tem pessoas que querem fazer como se ele fosse o Senhor, mandasse no Senhor. Mas aqui o salmista Davi sabia que ele precisava cada dia mais conhecer o Senhor. O que acontece? A consequência é a imaturidade espiritual. Irmão, um sinal de pessoa imatura só foca nessas coisas, só busca o Senhor para esse propósito, nunca preocupa com a própria alma. Nunca se preocupa e esquece que nós somos corpo,
alma e espírito. Temos esse corpo, temos que cuidar, ele é o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dele, sempre, sempre, mas não podemos esquecer que nós temos uma alma. E se eu e você partir hoje, principalmente nesses dias que nós falamos que a mensagem direta é sobre o quê? A volta de Cristo. A maior preparação que eu e você tem que ter nesses dias é cuidar da nossa alma. Logo é fundamental fazer o quê, irmãos? Conhecer o Senhor. Tópico 3:1 diz assim: o caminho da obediência. Deus quer que o homem ande em caminho de obediência. Irmãos, nós conhecemos o Velho Testamento, o Novo Testamento, mas mais o Velho, como Israel dava trabalho para Deus, levantava profeta, levantava juízes, era tanta desobediência. O povo de Israel sofreu duras consequências, irmãos, por causa de desobediência. E hoje não é diferente. Quantas desobediências, quantas situações. Deus fala, Deus avisa. Olha, Deus Deus tão amoroso, tão misericordioso, que Ele sempre nos avisa antes. Nós acabamos de falar, o segredo do Senhor, não foi? Antes, é para aqueles que o temem. Então o Senhor sempre nos revela, Ele sempre fala conosco. E Ele avisou, e eles foram levados cativos, perderam, olha irmãos, olha que terrível, para eles, perder o lugar da adoração e o templo destruído foi a pior coisa. Mas Deus usou Jeremias. Jeremias avisou, gente, vamos obedecer, vamos se colocar na presença de Deus. Irmãos, lá no finalzinho diz assim que há muitos o quê? Simpatizantes do Evangelho. Isso é verdade, nós estamos como igreja, conhecemos pessoas que falam, eu gosto do louvor, eu gosto, mas não quer compromisso, não quer entregar a vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Somente simpatizantes falam, eu gosto do louvor, mas não tem um coração convertido. Então temos que converter o nosso coração ao Senhor. Você que está aí, está ouvindo essa lição, não seja somente um simpatizante do Evangelho, mas entre no caminho do Senhor, confia. O caminho é estreito? É impossível? Não, é possível. É possível, é um caminho que o Senhor nos ajuda e nos dá força. Aqui Paulo nos ensina que não devemos nos conformar, lá em Romanos, ele diz aos irmãos de Romanos, capítulo 12:1, mas o que? Transformar a nossa mente pela renovação do Evangelho, na nossa mente ouvir, devemos o que? Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo. Então o nosso corpo, irmão, é para nós, que o irmão já disse, é o templo, mas oferecer ao Senhor, Senhor, o que queres de mim? O salmista Davi ficava preocupado com isso, Senhor, qual é o caminho que o Senhor quer de mim? Porque ele sabia que Deus sempre tem um caminho melhor. Tópico 3:2 diz assim, o caminho da graça. O salmista Davi sempre declarava sobre o caminho da graça do Senhor, que com frequência ele menciona os aspectos da graça de Deus. O que é graça? Graça é aquele favor que nós não merecemos e merecemos. Ele sabia que ele não merecia o que Deus fazia por ele, o salmista Davi. Mas por isso que ele falava, o caminho do Senhor é caminho de graça. Todos os caminhos do Senhor são o quê? Amor. Ele sabe que o Senhor nos ama incondicionalmente, independente. Eu posso errar hoje e peço perdão, o Senhor fala, Thaís, estou te dando uma nova chance, estou te dando uma nova oportunidade. Eu amo Jesus, eu falo, Senhor, eu te amo por causa disso, porque o Senhor, Ele sempre me dá uma nova oportunidade. Por isso que fala, as misericórdias do Senhor se renova o quê? A cada dia, a cada manhã. Hoje tem uma misericórdia para mim e para você. Quantas vezes o Senhor fala, você tem que melhorar, eu vou te ajudar, vou te dar uma nova chance, E o salmista Davi conhecia muito bem isso. Um exemplo de graça que Davi fez, foi quando ele foi buscar, ele fala assim, quando busca saber se há algum descendente de Saul para lhe fazer o bem. Os irmãos lembram lá no 2 Samuel 9:1, que é uma atitude maravilhosa do salmista Davi, que traz Mefibosete lá de Lodebar para sentar na onde? Na mesa do rei. Olha que maravilha, sentar na mesa do rei. Ele poderia não se preocupar, porque Saul, o que Saul fez, perseguiu, morreu, Jonatas, morreu. Só que ele
passou o tempo, ele falou, tem alguém? E eles sabiam que tinha alguém. Mas o salmista Davi falou assim, não, tem alguém que eu possa ajudar? Então o Senhor é assim, irmãos, conosco. Ele sempre tem algo novo para nós. Irmãos, e eu e você podemos também ter essa atitude de graça com alguém. Dá uma chance para alguém, dá oportunidade para alguém. E muitas vezes Deus coloca no meu e no seu coração para nós ajudarmos alguém, termos uma atitude dessa maneira. O caminho de perfeição, né? 3.3 diz assim, o salmista faz menção da sinceridade e retidão. Então ele sabe o quê? Que o caminho do Senhor é puro, reto. O que é puro e reto? Não é falsificado, é genuíno, né? Com certeza, irmãos, o Senhor, Jesus, ele diz assim, olha, o próprio Senhor diz assim, sede vós, pois, perfeitos, em Mateus 5:48. Então, irmãos, há como nós sermos perfeitos, né? Buscarmos, né, a perfeição. O que é o sentido? Moral, completo e íntegro, né? Indo na conclusão, diz assim, os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu creio que essa palavra continue falando no seu coração. Eu creio que a gente tentou passar um pouquinho, né? Porque é muito profundo esse salmo. Eu agradeço essa oportunidade de fazer uma oração, agradecendo ao Senhor, né, por essa palavra que Deus falou conosco nessa manhã. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças nós te damos por essa palavra, que nós venhamos mesmo buscar o Senhor, confiar, descansar, buscar o caminho da perfeição, cada dia mais para melhorarmos e honrarmos o Teu nome, sermos sal e luz nessa terra, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Abençoa cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Nessa manhã eu te peço e já te agradeço por tudo que tem realizado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.